Um pobre morador de rua recebeu uma herança de milionário desconhecido. Já deixa um comentário e o like para fortalecer. Era uma noite fria em São Paulo, e a cidade parecia indiferente ao sofrimento de André, um homem de 45 anos que há muito perderá o rumo. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e o cansaço era visível em cada passo que ele dava pelas calçadas movimentadas do centro. André havia trabalhado por anos como pedreiro, mas um acidente no trabalho deixou uma lesão permanente na perna. Sem conseguir emprego, sem família, ele acabou nas ruas, tentando sobreviver de esmolas e pequenos bicos que conseguia fazer de vez em quando. Naquela noite, como tantas outras, buscava um canto para se proteger do vento gelado sob a marquise de um edifício. Enquanto tentava se ajeitar para dormir, percebeu que um homem de terno observava à distância. Com um olhar desconfiado, André ignorou, achando que era mais um dos muitos que o julgavam por sua situação. Mas, para sua surpresa, o homem se aproximou e, sem dizer muito, colocou um cartão em sua mão. "Apareça neste endereço amanhã, tenho algo importante para conversar com você", disse o homem, antes de se afastar rapidamente na escuridão. André, ainda segurando o cartão, não sabia se aquilo era uma chance ou mais um jogo do destino. O endereço indicava um escritório de advocacia no centro da cidade, e ele não conseguia imaginar o que alguém daquele lugar poderia querer com ele. Na manhã seguinte, a curiosidade e um resquício de esperança que há muito ele não sentia o levaram até o endereço indicado. Lá, foi recebido por Marcelo, um advogado bem vestido que parecia conhecê-lo mais do que deveria. Marcelo explicou que representava o espólio de um milionário falecido, e que André havia sido nomeado como herdeiro de uma quantia considerável. O Sr. Augusto Fernandes fez questão de incluí-lo no testamento. "Ele insistiu que encontrássemos você", explicou Marcelo, com um tom enigmático. André, sem acreditar no que ouvia, tentou entender a situação. Quem era Augusto Fernandes? E por que um desconhecido deixaria uma fortuna para alguém que vivia nas ruas? A conversa se alongou, mas as respostas não vieram. Marcelo entregou a André um pequeno adiantamento e prometeu mais detalhes à medida que a burocracia fosse sendo resolvida. Com o cheque em mãos e um cartão de crédito, André saiu do escritório ainda incrédulo, sentindo que sua vida estava prestes a mudar de forma inexplicável. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de desconfiança crescia dentro dele. E se fosse uma armadilha? Ou pior, se tivesse um preço que ele não estava preparado para pagar? Sem entender os motivos por trás daquela herança misteriosa e desconfiado de que a vida não lhe daria uma oportunidade tão facilmente, André sabia que precisava descobrir quem era aquele homem que lhe estendia a mão do além. Nos dias que se seguiram ao encontro com Marcelo, André vivia um misto de ansiedade e desconfiança. Com o dinheiro do adiantamento, conseguiu alugar um quarto em uma pensão simples, onde passou a noite pela primeira vez em anos em uma cama quente. Enquanto tentava se adaptar à nova realidade, as perguntas não saíam de sua cabeça: por que ele havia sido escolhido para receber uma herança de um desconhecido? A cada manhã, ele revisava a carta entregue pelo advogado, que mencionava uma suposta dívida do passado. Aquilo o deixava inquieto, como se uma peça fundamental de sua história estivesse faltando. André decidiu, então, voltar ao escritório de Marcelo em busca de mais informações sobre Augusto Fernandes. O advogado o recebeu com a mesma formalidade de antes e parecia preparado para suas perguntas. Marcelo afirmou que não sabia os detalhes sobre a conexão entre André e Augusto, apenas que o milionário havia deixado instruções específicas para que ele fosse encontrado. "Eu também estou curioso, André, mas apenas estou cumprindo as últimas vontades do meu cliente", explicou Marcelo, com um tom que não deixava espaço para questionamentos. Aquilo apenas aumentou a desconfiança de André, mas ele sabia que pressionar o advogado não adiantaria. Sem respostas do advogado, André começou a tentar entender por conta própria quem era aquele homem que, do além, mudava sua vida.
Buscou informações sobre Augusto Fernandes em bibliotecas públicas e na internet, mas encontrou apenas menções a um empresário de sucesso que viveu uma vida discreta. No entanto, em uma dessas pesquisas, descobriu uma notícia antiga sobre um acidente ocorrido nos anos 80, no qual o nome de Augusto apareceu brevemente em uma investigação que logo foi encerrada. Aquilo chamou sua atenção, mas os detalhes eram escassos. Um certo dia, enquanto tomava um café em uma lanchonete próxima ao escritório de Marcelo, um homem que ele nunca havia visto antes se aproximou de sua mesa. O estranho tinha um olhar cansado e falava de forma evasiva, mencionando que conhecia Augusto e que sabia de coisas importantes sobre ele. Antes que André pudesse perguntar mais, o homem foi embora, deixando apenas um bilhete: nem tudo é o que parece, busque a verdade antes que ela te encontre. André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? E por que parecia tão nervoso? A mensagem o deixou alerta e, a partir daquele momento, ele passou a observar cada movimento ao seu redor, com medo de que estivesse sendo seguido. As noites na pensão tornaram-se inquietas, com André revirando na cama, pensando nos mistérios que agora cercavam sua vida. A sensação de que havia mais coisas escondidas nas sombras era inegável. Ele se perguntava se teria feito melhor em recusar a herança e continuar vivendo nas ruas, mas sabia que já não havia como voltar atrás. Nos dias que se seguiram, André decidiu revisitar lugares de sua infância e juventude, na tentativa de entender se algo de seu passado poderia explicar a misteriosa herança. Ele voltou ao orfanato onde passou boa parte da infância, mas as memórias eram vagas, borradas pelo tempo. Tentou conversar com alguns funcionários antigos que ainda lembravam dele, mas nenhum sabia de algo relevante sobre Augusto Fernandes ou de qualquer possível ligação entre os dois. A frustração aumentava, mas também o desejo de ir até o fim daquela história. Enquanto isso, Marcelo continuava a guiá-lo nas questões burocráticas da herança, falando sobre investimentos e contas bancárias, como se aquilo fosse um assunto corriqueiro. André tentava se concentrar, mas a cada conversa sentia que Marcelo sabia mais do que dizia. Um dia, enquanto discutiam os últimos detalhes do processo, André o confrontou, perguntando diretamente sobre o acidente dos anos 80. Marcelo hesitou por um segundo, mas logo recuperou a compostura. Isso não é relevante para o que estamos tratando, André. Não se preocupe com o passado de Augusto. Concentre-se no seu futuro, respondeu, em um tom quase paternalista. André soube, naquele momento, que havia mais segredos do que ele imaginava. A tensão entre os dois crescia a cada encontro, mas André sentia que, de alguma forma, Marcelo também estava preso àquela situação, como um peão em um jogo que não compreendia por completo. As palavras do homem misterioso e as pistas fragmentadas que encontrava faziam com que André se sentisse em um labirinto, onde cada passo parecia levá-lo a novas incertezas. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que estava se aproximando de algo importante. Foi então que, certo dia, André recebeu uma carta anônima em seu quarto da pensão. A caligrafia era tremida, mas as palavras eram claras: procure na casa onde tudo começou. Não havia assinatura, apenas aquelas palavras enigmáticas. André não sabia do que se tratava, mas algo em seu instinto levou de volta à internet, buscando antigas propriedades de Augusto Fernandes. Descobriu que ele havia vivido em uma mansão afastada, em uma pequena cidade nos arredores de São Paulo, antes de mudar-se para a capital. Sem pensar duas vezes, André decidiu visitar o lugar, mesmo sabendo que poderia não encontrar nada. A viagem foi longa, e, ao chegar à cidade, percebeu que o local já não era o mesmo dos tempos áureos de Augusto. A mansão estava abandonada, cercada por mato alto e com as janelas quebradas. Mas algo o atraía para dentro, como se aquele lugar guardasse as respostas que ele tanto buscava. Com o coração acelerado, André entrou pela porta entreaberta e começou a explorar o casarão empoeirado. Enquanto vasculhava os cômodos esquecidos, encontrou um antigo diário escondido atrás de um móvel velho. Ao folhear as páginas amareladas,
percebeu que eram memórias de Augusto, escritas nos anos que antecederam sua morte. Ali, nas palavras de um homem que parecia atormentado por um segredo, André começou a vislumbrar a verdade que tanto procurava. Mas o diário trazia mais perguntas do que respostas, mencionando um erro imperdoável e alguém que Augusto se sentia obrigado a proteger. Ao sair da mansão com o diário em mãos, André sabia que estava se aproximando do centro do mistério. Mas também sentia que o tempo estava se esgotando e que os fantasmas do passado estavam prestes a ressurgir. Ele não tinha ideia de que aquele simples diário seria a chave para um segredo que há muito tempo estava enterrado, mas que agora, finalmente, voltava à superfície, trazendo consigo verdades que poderiam mudar sua vida para sempre. André voltou à pensão naquela mesma noite, com o diário escondido dentro de uma sacola. Ele sabia que aquilo era perigoso, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que havia acontecido o mantinham alerta. Assim que se trancou em seu quarto, começou a ler o diário. As palavras de Augusto eram confusas, alternando entre lembranças de um passado remoto e reflexões melancólicas sobre um erro a que ele dizia não poder consertar. Em algumas páginas, Augusto mencionava uma dívida moral que o perseguia, mas jamais explicava claramente o que havia ocorrido. Apenas um nome surgia em meio ao turbilhão de sentimentos, o de uma mulher chamada Helena. Nas páginas seguintes, Augusto escrevia sobre uma época difícil em sua vida, marcada por decisões impulsivas e consequências devastadoras. André sentia que estava chegando perto de algo importante, mas quanto mais lia, mais sentia que o verdadeiro segredo estava nas entrelinhas. Havia uma menção vaga a uma tragédia que ocorrerá em um lugar afastado, algo que Augusto descrevia como a noite em que tudo mudou. André não conseguia entender do que se tratava, mas sabia que essa noite tinha alguma ligação com ele. Talvez fosse o início da conexão entre ele e aquele homem que lhe deixará a herança. No dia seguinte, André voltou a procurar Marcelo, levando o diário consigo. Ao chegar ao escritório, tentou, de maneira quase desesperada, arrancar mais informações do advogado, mostrando as passagens escritas por Augusto. Marcelo, ao ver o diário, empalideceu por um momento, mas logo recuperou a compostura. Você não deveria ter encontrado isso, André. Há coisas que é melhor deixar enterradas, disse ele, com um tom que misturava medo e frustração. Mas André estava determinado a ir até o fim. Exigiu saber o que havia acontecido com Helena e o que exatamente era o tal erro a que Augusto tanto mencionava. Sem alternativa, Marcelo concordou em compartilhar algumas informações, mas insistiu que aquilo não mudaria a questão da herança. Ele revelou que Helena era uma mulher que fez parte do passado de Augusto, alguém que ele amava profundamente e que morreu em circunstâncias trágicas. Augusto sempre acreditou que ele foi o responsável pela morte dela, mesmo que nunca tenha sido provado, confessou Marcelo, olhando nos olhos de André. Mas ele ainda não explicava por que isso envolvia, nem qual seria a conexão entre aquela história antiga e a herança que André havia recebido. Depois dessa revelação, André ficou mais determinado a encontrar as respostas por conta própria. Ele decidiu ir até a pequena cidade onde a tragédia com Helena havia ocorrido, na esperança de descobrir mais sobre o que havia realmente acontecido naquela noite misteriosa. A cidade era um lugar pacato, onde o tempo parecia ter parado, e poucos habitantes ainda lembravam do caso. Mesmo assim, André conseguiu encontrar um idoso que mencionou vagamente uma tempestade e um acidente nas colinas próximas, onde uma jovem havia perdido a vida. A cidade nunca esqueceu aquela noite, mas também nunca quis lembrar demais, disse o idoso, antes de se afastar, como se quisesse evitar qualquer outra pergunta. Decidido a desvendar cada detalhe, André foi até as colinas, onde a neblina espessa dava ao lugar um ar sombrio. Ele se deparou com uma antiga cruz de madeira fincada no solo, já desgastada pelo tempo, com o nome de Helena gravado de forma quase ilegível. Ali, em meio à vegetação densa e ao silêncio opressivo, ele sentiu que finalmente havia encontrado o ponto de origem do mistério. Aquela cruz era um marco de algo que Augusto jamais superara, e talvez a chave para entender por que André havia sido escolhido para receber aquela herança. Enquanto estava de joelhos diante do túmulo improvisado, um pensamento perturbador lhe ocorreu, e se Augusto culpasse, de alguma forma, pelo que acontecerá? E se a herança fosse uma forma de compensação,
ou pior, uma maneira de limpar sua própria consciência. As dúvidas o atormentavam, e ele sentia que cada passo que dava o levava mais fundo em um emaranhado de segredos do qual ele não conseguia escapar. Após retornar à pensão, André começou a notar que estava sendo seguido. A mesma figura que ele havia visto nas semanas anteriores parecia espreitá-lo nas esquinas e nas sombras das ruas estreitas. Uma noite, ao virar uma esquina, André foi surpreendido pelo homem, que finalmente decidiu se revelar. Ele se apresentou como Roberto, um antigo sócio de Augusto. Roberto falava com uma urgência que deixava claro que ele também sabia mais do que estava disposto a admitir. Você precisa entender que essa herança não é apenas sobre dinheiro, André. É sobre acertar contas com o passado, disse ele, com um tom sombrio. Roberto contou que, na época em que Augusto perdeu Helena, uma série de eventos desastrosos seguiu, arruinando várias vidas, inclusive a dele próprio. Augusto nunca superou o que aconteceu, e quando você apareceu, foi como se ele visse uma forma de redimir seus erros, afirmou, mas sem explicar claramente como André se encaixava nessa trama. O que ficou claro para André é que ele estava no centro de algo muito maior, algo que envolvia culpas antigas e arrependimentos que ultrapassavam gerações. Naquela noite, sozinho em seu quarto, André releu o diário mais uma vez, tentando encontrar algo que antes pudesse ter passado despercebido. Em uma das últimas páginas, Augusto mencionava um documento, um papel que seria a chave para corrigir os erros do passado. André não sabia exatamente o que isso significava, mas entendeu que precisava encontrar esse documento, custasse o que custasse. Ele sentia que apenas assim conseguiria entender a verdadeira motivação por trás da herança e das palavras de Augusto. No dia seguinte, voltou à mansão abandonada, agora com a sensação de que ainda havia algo oculto ali. Vasculhou cada canto, revistou os móveis velhos e as paredes mofadas, até que encontrou, atrás de um painel solto, um envelope lacrado com o nome de Helena. Dentro, havia uma carta endereçada a André, escrita por Augusto, com palavras que pareciam pesar com anos de arrependimento. Já André, se você está lendo isso, é porque finalmente decidi enfrentar a verdade. Eu fiz algo terrível, algo que tirou de você e de Helena uma vida que jamais deveria ter sido interrompida. Essa herança é apenas parte do que lhe devo, mas há muito mais que você precisa saber. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler aquelas palavras, mas antes que pudesse processar o que aquilo significava, ouviu um barulho vindo da entrada da mansão. Quando se virou, viu Marcelo e Roberto parados à porta, com expressões que mesclavam surpresa e preocupação. Acho que está na hora de contarmos toda a verdade, André, disse Marcelo, enquanto Roberto acenava, como se soubesse que aquele momento era inevitável. André sabia que estava prestes a descobrir o que, de fato, havia ocorrido tantos anos atrás, mas também temia que a verdade pudesse ser mais sombria do que imaginava. Marcelo e Roberto entraram na mansão, a atmosfera carregada com a tensão de segredos prestes a serem revelados. André segurava o envelope nas mãos, o coração disparado. Marcelo respirou fundo antes de começar a falar, como se carregasse um peso antigo que finalmente estava pronto para abandonar. Augusto sempre foi um homem reservado, mas os eventos que marcaram sua vida eram como fantasmas que o assombravam. Ele acreditava que você era a última chance de redimir tudo o que aconteceu naquela noite em que Helena morreu. André observava atentamente, esperando que Marcelo fosse além das metáforas vagas. Roberto, por sua vez, revelou que ele e Augusto haviam sido sócios em um negócio arriscado, mas que a tragédia de Helena havia transformado Augusto em um homem obcecado pelo passado. Segundo Roberto, a morte de Helena não foi um simples acidente, mas resultado de uma escolha que Augusto havia feito em um momento de desespero. Foi uma decisão errada, algo que ele nunca pôde desfazer, completou Roberto, com um olhar sombrio, como se relembrar os detalhes fosse doloroso demais. André exigiu saber o que exatamente havia acontecido naquela noite. Marcelo olhou para Roberto, que assentiu lentamente, e então revelou que Helena era uma jovem ativista que tinha informações comprometedoras sobre as atividades ilegais que a empresa de Augusto e Roberto realizava. Ela ameaçava expor a verdade, e Augusto, em um acesso de pânico, tomou uma decisão que terminou em desastre.
O acidente nas colinas, na verdade, foi um encontro que saiu de controle, e Augusto sempre se culpou por não ter evitado a tragédia. André ouviu aquelas palavras com um misto de raiva e tristeza. A ideia de que sua vida estava entrelaçada a um erro cometido por um homem desesperado fez sentir uma nova camada de amargura. Mas ele ainda não compreendia como isso se conectava a ele diretamente. Marcelo, percebendo sua confusão, continuou: "E você não era apenas um nome no testamento, André. Augusto sabia que, ao ajudar você, estava corrigindo, em parte, uma dívida moral com Helena. Ela era, na verdade, sua mãe biológica." A revelação foi como um soco no estômago de André. As palavras de Marcelo ecoaram em sua mente, e ele sentiu que o chão sob seus pés havia desaparecido. Sua mãe, alguém que ele nunca conheceu, estava no centro de uma história sombria que envolvia traições, arrependimentos e uma herança inesperada. Augusto, de alguma forma, acreditava que ao garantir o futuro de André, estaria tentando reparar o que havia tirado de Helena. A sensação de vazio e a raiva por não ter tido a chance de conhecê-la se misturavam em seu peito. Roberto olhou para André com uma expressão séria e sombria. O que Augusto fez foi terrível, mas ele passou a vida inteira tentando compensar de alguma forma. A herança era apenas um começo, uma forma de tentar se redimir, mesmo que tarde demais. Mas André não estava satisfeito. Ele queria saber por que Marcelo e Roberto decidiram manter isso em segredo até agora, por que não o contaram desde o início, e qual era o papel de cada um deles em tudo aquilo. Marcelo confessou que Augusto havia pedido que ele esperasse o momento certo para contar a verdade, acreditando que André deveria primeiro ter a chance de reconstruir sua vida, antes de ser confrontado com os erros do passado. Era uma decisão dele, mas talvez tenha sido um erro também. Augusto estava sempre obcecado pela ideia de que havia uma forma certa de fazer as coisas, mesmo que isso significasse manipular as pessoas para proteger suas memórias, explicou Marcelo, sua voz carregada de um misto de arrependimento e lealdade. Enquanto os três conversavam na mansão deserta, a sensação de que algo mais estava escondido entre aquelas paredes não deixava André em paz. Ele questionou Marcelo sobre o documento mencionado no diário, e o advogado, com um olhar hesitante, revelou que Augusto havia deixado uma confissão completa de sua participação nos eventos que culminaram na morte de Helena. Mas essa confissão estava guardada em um cofre que, segundo as instruções de Augusto, só deveria ser aberto caso André decidisse descobrir toda a verdade. Eles decidiram ir juntos até o cofre, que estava guardado em um antigo banco da cidade, um lugar quase esquecido pelo tempo. Ao chegar lá, André se sentia nervoso, mas também decidido a abrir aquele último capítulo. Quando finalmente giraram a combinação do cofre, encontraram uma carta lacrada e alguns recortes de jornal que relatavam o acidente nas colinas, além de um dossiê sobre as atividades ilegais que Augusto e Roberto conduziram por anos. Marcelo entregou o envelope a André, que hesitou antes de abri-lo. A carta de Augusto era longa e carregada de culpa. Ele descrevia como conheceu Helena, como ela se tornou uma ameaça a seus negócios e como ele tomou decisões que jamais pôde desfazer. No final da carta, pedia perdão a André por nunca ter tido a coragem de contar a verdade diretamente, por ter deixado que ele crescesse sem saber a verdadeira história de sua mãe. "Espero que um dia você encontre paz, mesmo que eu nunca tenha encontrado", escreveu Augusto em suas últimas palavras. Depois de ler a carta, André ficou em silêncio por muito tempo. Marcelo e Roberto respeitaram o momento, sentindo que nada que dissessem poderia amenizar o impacto daquela revelação. Quando finalmente ergueu o olhar, André percebeu que, embora tivesse obtido algumas respostas, o peso das revelações não havia aliviado a dor que sentia. Ele se sentia atraído por um homem que nunca conheceu de verdade, mas que havia influenciado sua vida de maneiras inimagináveis. Roberto sugeriu que André poderia usar os documentos para expor a verdade sobre Augusto e suas atividades, mas André hesitava. Parte de si queria vingança, queria que todos soubessem o que Augusto tinha feito, mas outra parte questionava se isso realmente lhe traria a paz que buscava. Além disso, ele sabia que expor a verdade poderia acabar com a pequena estabilidade financeira que começava a construir, agora que a herança estava em seu nome. Nos dias que se seguiram,
André lutou com seus próprios demônios, se perguntando qual seria o próximo passo. Ele se distanciou de Marcelo e Roberto, precisando de espaço para processar as descobertas. Sentia que a história ainda não estava completa, que ainda havia camadas de segredos não revelados. Talvez Augusto tivesse deixado mais pistas escondidas, talvez Helena tivesse deixado algo que nunca foi encontrado. Mas, por enquanto, ele precisava decidir o que faria com a verdade que tinha em suas mãos. Enquanto olhava para os papéis em sua mesa, André sentiu que estava diante de uma encruzilhada. Ele poderia revelar a verdade e destruir o legado de Augusto, ou poderia guardar aquele segredo e tentar construir um novo caminho, onde as sombras do passado não determinassem seu futuro. Seja qual fosse a decisão, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. Nos dias que seguiram, André mergulhou em um turbilhão de pensamentos. A carta de Augusto não saía de sua mente, e as palavras do homem ressoavam como ecos de um passado que ele não havia vivido, mas que agora se entrelaçava com seu presente. Em seu quarto na pensão, ele folheava os documentos do cofre repetidas vezes, tentando entender o que fazer com aquele segredo. A ideia de expor a verdade e derrubar a memória de Augusto o seduzia, mas havia algo que o segurava. Talvez fosse a sensação de que, de alguma forma, ele também se perderia ao desenterrar aquelas sombras. Uma noite, enquanto olhava pela janela do quarto, observando as luzes da cidade, André foi surpreendido por uma visita inesperada. Roberto bateu à porta, seu semblante mais pesado do que nunca. Ele entrou sem esperar convite e revelou que, desde que começaram a mexer no passado de Augusto, havia recebido ameaças anônimas. Alguém estava tentando impedir que a história viesse à tona. Isso é maior do que eu imaginava, André. Augusto não era o único com segredos, e parece que mexemos em um vespeiro, disse Roberto, sua voz trêmula. André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem mais poderia estar envolvido na morte de Helena e nas atividades de Augusto? O medo crescia, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação começava a acender dentro dele. Ele sabia que, se recuasse agora, jamais encontraria a paz. Decidiu que precisava descobrir quem estava por trás das ameaças, e, para isso, precisaria de aliados. Relutante, procurou Marcelo no escritório, que o recebeu com a expressão séria de sempre, mas com um brilho de preocupação nos olhos. André contou sobre as ameaças recebidas por Roberto e sobre sua decisão de seguir em frente na busca pela verdade. Marcelo hesitou, mas, no fundo, parecia aliviado por não estar mais sozinho naquela situação. Ele revelou que, há alguns anos, Augusto mencionou que havia alguém poderoso tentando proteger os segredos do passado, alguém que tinha interesse em manter as atividades da antiga empresa escondidas. Nunca descobri quem era, mas sabia que Augusto tinha medo dessa pessoa. Talvez seja essa a fonte das ameaças, disse Marcelo, pensativo. Com esse novo detalhe, André percebeu que estava lidando com algo muito maior do que a simples herança de um desconhecido. Com a ajuda de Marcelo, André começou a investigar os registros da antiga empresa de Augusto e Roberto. Descobriram que, antes do acidente de Helena, a empresa havia fechado contratos com grandes corporações que operavam nas sombras, desviando dinheiro e influenciando decisões políticas. A morte de Helena havia sido apenas um ponto em um enredo muito mais complexo, um acidente que pôs em risco esquemas lucrativos. André percebeu que, ao se aproximar da verdade, estava colocando um alvo em suas costas. Uma noite, voltando à pensão, André encontrou seu quarto revirado. Papéis espalhados, gavetas abertas e o diário de Augusto desaparecido. Aquilo era um claro aviso de que estava indo longe demais. Sentiu a urgência de proteger o que restava dos documentos que carregava consigo. Com a ajuda de Marcelo, encontrou um pequeno apartamento mais afastado do centro, onde poderia se esconder e pensar no próximo passo sem ser tão facilmente encontrado. O novo esconderijo trouxe um pouco de tranquilidade, mas a pressão aumentava. Roberto, cada vez mais paranoico, desapareceu por alguns dias, reaparecendo com o rosto abatido e o semblante fechado. Eles sabem sobre mim, sobre nós. Eu preciso sair dessa cidade, André. Se você tiver juízo,
vai fazer o mesmo, aconselhou Roberto, sua voz um sussurro de desespero. Mas André não estava disposto a desistir tão facilmente, mesmo que significasse enfrentar forças que ele não compreendia completamente. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. André e Marcelo tentavam juntar as peças do quebra-cabeça, mas sempre esbarravam em pontos cegos, detalhes apagados ou informações ocultas. Ao mesmo tempo, André sentia que estava sendo seguido por carros que desaceleravam quando ele passava e rostos desconhecidos que o observavam de longe. A cada passo, a sensação de que estava se aproximando de algo perigoso e definitivo ficava mais intensa. Certa noite, em um de seus encontros furtivos, Marcelo trouxe uma notícia que mudaria o rumo da investigação. Ele descobrira que, além de Augusto, outro homem estava presente na noite em que Helena morreu. O nome dele nunca fora mencionado oficialmente, mas constava em um relatório sigiloso que Marcelo encontrou entre os arquivos antigos da empresa. Esse homem, identificado apenas como AG, teria auxiliado Augusto em algumas decisões no passado, mas desapareceu logo após a morte de Helena. André sentiu que esse era o fio que precisava puxar, e decidiu que precisava encontrar esse AG, antes que ele o encontrasse primeiro. Com base nas pistas que Marcelo conseguiu obter, André partiu em busca de informações sobre AG. Descobrindo que ele havia se mudado para uma cidade do interior há anos, vivendo recluso em uma pequena fazenda. Sem avisar a ninguém, André foi até o local. Ao chegar, encontrou um homem idoso, que parecia surpreso com a visita inesperada. André não perdeu tempo e perguntou sobre Augusto, Helena e a noite fatídica nas colinas. O velho homem permaneceu em silêncio por um longo tempo, até finalmente decidir falar. Eu sempre soube que esse dia chegaria, disse ele, com um tom resignado. Revelou que, na noite do acidente, fora ele quem aconselhara Augusto a lidar com Helena antes que ela revelasse tudo sobre as atividades ilegais da empresa. Eu nunca quis que ela morresse, André. Mas quando a situação saiu de controle, fugi. Deixei Augusto sozinho com a culpa, confessou, os olhos marejados. André percebeu que o velho carregava um peso semelhante ao que Augusto carregou por anos. Quando André voltou ao apartamento, encontrou Marcelo aguardando com uma expressão preocupada. Roberto havia sumido novamente, e agora, uma nova ameaça chegava em forma de um envelope deixado na porta do apartamento. Dentro, havia uma foto de André e Marcelo juntos, com a mensagem: "Parem agora, antes que o próximo seja você." André sentiu o coração apertar, mas a determinação de descobrir a verdade apenas se intensificou. Eles estavam próximos de um ponto sem retorno. André e Marcelo se entreolharam em silêncio, a tensão no ar era quase palpável. A ameaça recente deixava claro que não havia mais volta. Marcelo, apesar de nervoso, parecia determinado a continuar, e André sentia que estavam perto de algo crucial. Eles decidiram manter suas próximas ações em segredo e evitar encontros frequentes. Cada um seguiria por um caminho, buscando informações que pudessem esclarecer quem estava tentando silenciá-los e por que a verdade sobre Helena continuava sendo uma ameaça. Enquanto Marcelo tentava acessar documentos bancários e contratos antigos da empresa de Augusto, André decidiu voltar à cidade do interior onde havia encontrado a G. Desta vez, ele queria explorar as redondezas e entender melhor o passado daquele lugar, esperando encontrar pistas que pudessem esclarecer o envolvimento de AG e Augusto. Ao conversar com os poucos moradores locais que ainda lembravam de Augusto, ele ouviu histórias fragmentadas sobre um jovem arrogante que chegará à cidade com promessas de prosperidade, mas que deixará apenas problemas em seu rastro. Em uma dessas conversas, uma senhora mencionou que, na época, Helena havia procurado refúgio em uma antiga capela, um lugar que ela considerava seguro para pensar e planejar suas ações. André se interessou e foi até a capela, uma construção pequena e mal cuidada, mas que ainda guardava um ar de serenidade. Ele entrou e, após horas revirando os bancos e as prateleiras empoeiradas, encontrou um velho caderno escondido em uma fenda na parede. Ao folhear suas páginas, percebeu que era um diário de Helena, com reflexões e desabafos sobre a luta dela para expor a verdade. Nas últimas páginas, Helena mencionava estar prestes a conseguir provas contra Augusto e Roberto,
provas que poderiam acabar com os esquemas ilegais da empresa. Mas o que mais chamou a atenção de André foi um nome que ele ainda não conhecia: Frederico. Helena afirmava que Frederico era a chave para tudo, que ele sabia mais do que deixava transparecer, e que estava disposto a ajudar, mas precisava ser convencido a falar. André percebeu que precisaria encontrar esse homem antes que alguém tentasse silenciá-lo também. De volta à cidade, André se encontrou com Marcelo em um café discreto. Compartilhou suas descobertas, e Marcelo reconheceu o nome de Frederico. Ele havia sido um contador da empresa de Augusto, mas desaparecera misteriosamente após a morte de Helena. Desde então, vivia sob um nome falso, escondido de todos. Se ele tem as provas que Helena mencionava, talvez possamos finalmente entender o que realmente aconteceu naquela noite e quem está por trás das ameaças, disse Marcelo, enquanto ambos planejavam como encontrá-lo. Depois de dias de busca, eles conseguiram uma pista de que Frederico vivia em uma cidade costeira, onde trabalhava em uma loja de artigos náuticos. André foi até lá, tomando cuidado para não ser seguido. Encontrou o homem, agora grisalho e desconfiado, trabalhando no fundo da loja. Quando André mencionou Helena e o passado de Augusto, Frederico ficou pálido, mas concordou em falar. Levaram a conversa para um bar próximo, onde, em um canto isolado, ele começou a revelar o que sabia. Frederico contou que havia guardado cópias de documentos que provavam as fraudes de Augusto e Roberto, além de gravações de conversas comprometedoras entre eles e outros envolvidos no esquema. Helena estava prestes a colocar as mãos nessas provas, mas Augusto soube e tentou pará-la. O que aconteceu depois foi um desastre que nunca consegui esquecer. Ela não merecia isso, ninguém merecia, disse Frederico, sua voz embargada. Prometeu entregar os documentos, mas pediu alguns dias para organizá-los e se certificar de que ninguém os havia descoberto. De volta ao apartamento, André e Marcelo aguardavam ansiosos, mas a sensação de perigo só aumentava. Durante uma noite chuvosa, enquanto André folheava o diário de Helena novamente, percebeu que algumas páginas haviam sido arrancadas. A caligrafia que restava sugeria que Helena sabia de algo muito maior, algo que Augusto e os outros estavam desesperados para manter enterrado. Quando Frederico finalmente ligou, disse que os documentos estavam prontos e que eles deveriam se encontrar em um lugar seguro, longe de olhares curiosos. Eles marcaram o encontro em um armazém abandonado, nos arredores da cidade. André chegou antes, tentando se preparar para qualquer imprevisto, enquanto a chuva persistia. Marcelo chegou logo depois, mas Frederico demorava mais do que o combinado. Quando finalmente apareceu, estava nervoso e segurava uma pasta volumosa. Antes que pudesse entregar os papéis, um ruído distante os alertou. Luzes de faróis iluminaram o armazém, e uma figura saiu de um carro preto, avançando em direção a eles. A tensão subiu instantaneamente. A figura revelou ser um homem de meia idade, elegante e imponente, com um olhar que misturava desprezo e cansaço. Vocês estão brincando com forças que não entendem, não é mesmo? Disse ele, com um tom de ironia. André não o reconhecia, mas Frederico empalideceu ao vê-lo. Esse é o verdadeiro poder por trás de Augusto, o homem que sempre esteve nas sombras, sussurrou Frederico para André, suas mãos tremendo. O estranho, que logo se apresentou como Henrique, deixou claro que sabia tudo sobre os passos de André e Marcelo. Augusto era um fantoche. Ele achava que estava no controle, mas eu sempre soube como manter as rédeas curtas. E vocês, tentando desenterrar verdades, apenas complicaram ainda mais as coisas para si mesmos, afirmou, enquanto olhava para a pasta nas mãos de Frederico. Henrique exigiu que entregassem os documentos, prometendo que, em troca, todos sairiam dali com vida. André hesitou, mas percebeu que estavam em uma encruzilhada. A escolha que fizessem naquele momento poderia significar a diferença entre a verdade e a sobrevivência. Marcelo, ao seu lado, parecia prestes a ceder, mas André sabia que aquele era o momento de ser corajoso. Decidiu confrontar Henrique, perguntando diretamente sobre o que ele e Augusto estavam escondendo e por que estavam tão determinados a manter o silêncio. Henrique sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. A verdade é um fardo pesado, André.
E vocês não têm ideia do que estão realmente pedindo ao desenterrá-la. Mas se insistem, que assim seja. Apenas lembrem-se, às vezes, não saber é uma bênção. E com essas palavras, ele se virou, caminhando de volta para o carro, mas deixando uma última ameaça no ar a se continuarem por esse caminho: não serei tão misericordioso da próxima vez. O encontro terminou em um impasse, mas Frederico decidiu entregar a pasta mesmo assim. Ao folhear os documentos, André e Marcelo perceberam que as informações eram explosivas: contratos de lavagem de dinheiro, transações ilegais e uma rede de corrupção que se estendia até figuras políticas influentes. Mas, em meio a esses documentos, havia algo que surpreendeu ainda mais: e cartas trocadas entre Augusto e Henrique, revelando um plano que ia muito além do que qualquer um deles imaginava. Aquela noite, enquanto André revisava cada detalhe, a gravidade do que tinham em mãos começou a se revelar. Eles não apenas desenterraram o passado de Augusto, mas expuseram uma rede que se estendia por todos os cantos do poder. Agora, tinham nas mãos algo que poderia destruir carreiras, revelar mentiras e colocar suas próprias vidas em risco. Nos dias que seguiram, a tensão era palpável. André, Marcelo e Frederico sabiam que as informações contidas na pasta tinham o potencial de virar a vida de todos de cabeça para baixo. As cartas revelavam a verdade sobre Augusto, mas também traziam à tona os esquemas de Henrique e sua rede de poder. As provas indicavam que Henrique havia manipulado Augusto desde o início, usando a culpa dele pela morte de Helena para mantê-lo sob controle. A herança que Augusto deixará para André parecia agora menos um ato de redenção e mais um esforço desesperado para expor o que Henrique havia orquestrado em segredo. André percebeu que estavam em um jogo perigoso, onde qualquer passo em falso poderia ser fatal. Frederico, embora ainda apavorado, decidiu colaborar até o fim. Juntos, eles elaboraram um plano para garantir que as provas fossem entregues às mãos certas, para que a verdade finalmente fosse revelada. Marcelo utilizou seus contatos na imprensa e conseguiu marcar um encontro com uma jornalista de confiança, alguém que havia investigado a rede de corrupção em que Henrique estava envolvido. Era arriscado, mas era a única chance que tinham. Na noite marcada para o encontro, a tensão cresceu ainda mais. André e Frederico ficaram em um hotel barato, esperando a confirmação de que a jornalista havia recebido as informações e começaria a publicá-las. Porém, antes que essa mensagem chegasse, o inesperado aconteceu: o quarto de hotel foi invadido por homens armados, e André foi jogado contra a parede. Frederico tentou resistir, mas foi rapidamente imobilizado. Antes de perder a consciência, André viu um dos homens pegar a pasta com os documentos, sorrindo de forma ameaçadora. Quando André despertou, estava amarrado em um galpão abandonado, cercado por escuridão. Ao seu lado, Frederico estava ferido, mas consciente. Do outro lado do cômodo, Henrique os observava, com a mesma expressão fria de sempre. Vocês realmente pensaram que poderiam derrubar anos de trabalho com um punhado de papéis? Eu avisei que estavam mexendo com forças que não compreendiam, disse ele, antes de revelar que já sabia do envolvimento da jornalista. As provas haviam sido destruídas, e a única chance de expor a verdade parecia ter desaparecido. Mas, em meio à arrogância de Henrique, André percebeu algo. Enquanto Henrique falava, ele fazia questão de mencionar detalhes que apenas alguém que estivesse diretamente envolvido nos eventos do passado poderia saber. Usando isso a seu favor, André começou a provocá-lo, falando sobre Augusto e a culpa que ele carregou até o fim. A estratégia deu certo. Henrique, em um acesso de raiva, acabou confessando que manipulou Augusto e que foi ele quem ordenou o encontro com Helena nas colinas, na tentativa de silenciá-la. Mas o que ele não esperava era que Marcelo tivesse plantado um pequeno gravador nas roupas de André, registrando cada palavra. De repente, os sons de sirenes ecoaram do lado de fora do galpão. Marcelo, que estava escondido nas proximidades, havia alertado a polícia, trazendo reforços para prender Henrique e seus homens. Um confronto rápido se seguiu, e, no caos, Frederico conseguiu desatar as cordas que prendiam André. Eles saíram do galpão enquanto a polícia tomava conta da situação, levando Henrique sob custódia. A sensação de alívio era palpável, mas também havia um vazio no olhar de André,
como se uma parte de si ainda estivesse presa ao passado. Com Henrique preso e as gravações em mãos, Marcelo conseguiu que a história de Augusto e Helena fosse contada publicamente. A imprensa trouxe à tona a rede de corrupção que Henrique e seus associados haviam construído ao longo dos anos, manchando a reputação de muitas figuras poderosas. Mas a revelação trouxe também uma nova luz sobre a vida de Helena, mostrando sua luta para expor a verdade e a coragem que teve até o último momento. O nome dela, antes enterrado sob mentiras, finalmente ganhava um novo significado. André, embora aliviado por ver a verdade vir à tona, sentia um peso em seu coração. Ele havia encontrado justiça para Helena, mas agora precisava encontrar uma forma de construir sua própria vida, longe das sombras do passado. Frederico, por sua vez, decidiu deixar a cidade e recomeçar em outro lugar, tentando finalmente deixar para trás os fantasmas que o perseguiam. Marcelo, apesar de tudo o que havia perdido ao se envolver na história, sentia que havia cumprido seu papel em honrar a memória de Augusto de uma maneira que ele mesmo jamais conseguiu. Com o dinheiro da herança que restava, André comprou uma pequena casa em um bairro afastado, longe do centro caótico que antes o abrigava nas noites frias. Ele investiu parte do que tinha para ajudar outros moradores de rua, oferecendo uma chance de recomeço para aqueles que, assim como ele, haviam perdido tudo. O nome de Helena era uma inspiração silenciosa em cada gesto de solidariedade que realizava. Era como se, ao ajudar os outros, ele pudesse também ajudar a si mesmo a encontrar a paz. As semanas se passaram, e André começou a encontrar um novo ritmo em sua vida, um equilíbrio entre a memória de Helena e a esperança de um futuro diferente. Ele soube, por meio de notícias, que Henrique tentava articular uma defesa, mas as provas contra ele eram avassaladoras, e a condenação parecia inevitável. A rede que antes parecia inquebrável agora se desfazia, e, pouco a pouco, o poder que ele exercia sobre as pessoas se transformava em um passado distante. Um dia, ao caminhar por um parque próximo à sua nova casa, André encontrou uma pequena caixa de madeira deixada no banco onde costumava se sentar. Dentro, havia um colar antigo e uma foto desbotada de Helena, sorrindo ao lado de um homem que só poderia ser Augusto em sua juventude. Havia também um bilhete escrito à mão, para que ela nunca seja esquecida. Cuide dela por mim. Não havia assinatura, mas André sabia que era de Marcelo, que também tentava fazer as pazes com sua própria culpa. Ao segurar o colar entre os dedos, André sentiu que, finalmente, uma parte do enigma se desvanecia, deixando apenas a lembrança de uma mulher forte que lutou até o fim. Ele guardou o colar e a foto em uma caixa de metal, enterrando-a em seu quintal sob uma árvore que ele mesmo plantou, como um símbolo de um novo começo. A árvore florescia, e André sentia que, de algum modo, a memória de Helena florescia com ela, assim como a esperança de que, apesar de tudo, ainda havia espaço para recomeçar. Naquela noite, sentado em sua varanda, André olhou para as estrelas, sentindo o peso das últimas palavras de Augusto se dissipando com o vento. Ele sabia que jamais teria todas as respostas, que o passado sempre deixaria marcas, mas agora, finalmente, sentia que podia seguir em frente. O que começou como uma herança misteriosa se transformou em uma jornada por verdades dolorosas, mas também em uma busca por redenção, e ele escolheu transformar essa dor em algo que pudesse fazer a diferença. A vida não seria perfeita, ele sabia disso. Mas agora, havia um caminho, um propósito, algo que dava sentido às suas ações. A história de Helena, de Augusto, de todos aqueles que se perderam no meio do caminho, não seria em vão. E, com o tempo, André finalmente encontrou a paz que tanto buscava, sabendo que, mesmo nas noites mais escuras, havia a promessa de um novo amanhecer.